Então vamos aqui, vamos fazer a revisão. Foi que nós vimos na semana retrasada, porque semana passada não teve aula. Nós vimos a criação de vetores, não foi? E para criar um vetor, eu preciso package main da definição de que ele é um vetor e da definição do tipo. Então, alunos, var alunos, pode... Por quê? Var alunos, será que ainda estou gravando? Pode ser uma lista de string. Então vamos só relembrar alguma coisa. Isso daqui, ele é capaz de armazenar uma lista de alunos, mas atualmente ele não contém nada, tá? Sequer a lista existe. A lista existe quando a gente faz a atribuição. Eu posso criar uma lista de alunos vazia. Ou então eu posso criar uma lista utilizando make string e dizendo que vai começar com 0 elementos. Então isso daqui é a lista, isso daqui é onde a lista é armazenada. Tem outra forma de dizer que algo não existe ou não foi inicializado, que é colocando o nulo. Isso daqui vai ter nomes diferentes em linguagens diferentes. Um equivalente dele em outras linguagens seria o nulo ou o vazio. Então, esse nil aqui representa algo que não foi inicializado. Isso aqui, por exemplo, seria equivalente em JavaScript, no Python, no C a gente teria esse nulo aqui e no Python a gente teria esse nome. Tudo isso aqui representa ausência. Então, aqui eu tenho uma lista de strings, mas que não foi inicializada, que está vazia. Lembra que tudo tem um valor padrão? Quando eu crio um inteiro, variável x recebe o inteiro. Se eu não colocar nada para esse x e tentar imprimir ele, fmt.println, ele vai dizer que esse x é 0. Se eu não colocar nada para essa lista e tentar imprimir ela, alunos, go run vetores.go, ele vai dizer que a minha lista é nulo, mas como é uma lista, ele coloca como vazio, tá? Então a lista aqui não tem elementos. Quando eu quero criar espaço para a lista, a gente usa o make. Então eu posso dizer que vou criar uma lista de strings e eu tenho 2 parâmetros que eu posso passar aqui. A primeira é quantos elementos vão iniciar. Então, se eu digo que eu vou ter 5 elementos, ele vai criar uma lista de 5 strings, todas inicializadas com o valor padrão para string. No caso, o valor padrão para string é vazia. Então, aqui a gente não está vendo nada, mas é porque aqui a gente tem várias strings vazias. Se ao invés disso daqui eu estivesse fazendo um vetor de inteiros, e estivesse criando uma string, uma lista com 5 inteiros, eu veria 5 elementos, posição 0, mas como são 5 elementos vazios, eu não estou vendo nada. Então, o que é a aula de hoje? A aula de hoje é a motivação de que todas as operações que nós formos fazer em listas, a gente reserve numa função auxiliar. Essas funções, elas já existem, foco. Essas funções já existem nas linguagens, eu posso até mostrá-las aqui, mas antes de utilizar as funções prontas, é importante que nós saibamos construir pelo menos as básicas. Então, por exemplo, será que esse elemento existe? Quantas vezes esse elemento existe? Em que posição ele está? Inserir no meio, todas essas operações básicas a gente aprende a fazer manual primeiro e depois a gente utiliza as versões prontas. Por quê? Porque quando você precisar de algo que não está pronto, você vai saber fazer. Então a gente começa construindo as operações básicas. Então, eu vou fazer com vocês as 4 primeiras, as mais comuns
de tudo. Então, vamos fazer aqui a primeira operação, que seria procurar um elemento na lista. Não, a primeira operação de todas é inserir um elemento numa lista. Então, está aqui a minha lista de alunos, eu vou fazer números para poder ficar números. Minha lista de números é essa daqui, e aí eu vou inserir no final da lista. Inserir no final da lista é essa operação aqui, ó, append. Eu digo que vou adicionar na lista de números um determinado número. Então, se eu insiro no final da lista o 4, e depois insiro o 8, e depois insiro o 3, se eu mandar fmt.println imprimir a minha lista de números, o que é que eu espero encontrar? O 4, o 8 e o 3. É isso que eu espero encontrar. Então, esse append, ele recebe a lista que você está manipulando e o elemento que você quer colocar no final. Ele cria um espaço no final dessa lista e aí coloca esse elemento no final dessa lista. Então, vamos ver aqui essa ação. Está vendo aqui o 4, o 8 e o 3. Se eu quiser colocar, eu também poderia colocar, inclusive, vários elementos aqui, ó. Append, ele pode ter não apenas um elemento. Tá vendo esses 3 pontinhos aqui? Esses 3 pontinhos significam que esse parâmetro a gente chama de variádico. Significa que eu posso ter vários elementos. Então, eu posso passar o 4, o 3, o 2 e o 1. Então, o que é que eu vou encontrar aqui? O 4, o 3, o 2 e o 1. Depois eu tenho o 8 e depois eu tenho o 3. Que eu botei o 4, o 3, o 2 e o 1. Depois eu botei o 8, depois eu botei o 3. Então, quando eu mandar listar 4, 3, 2, 1, 8, 3. Tudo bem? Então, a primeira operação é essa, inserir no final de uma lista. Observe que a operação, ela devolve a lista. Tá vendo aqui? Então, eu passo a lista por parâmetro e eu tenho a lista devolvida. Agora, vamos entender o porquê e preste atenção. Quando você cria uma lista, o que você está fazendo de fato? Puxando um bloco de dados da memória. Esse bloco de dados vai ser preenchido, eu coloco um elemento aqui, coloco um elemento aqui, coloco um elemento aqui, mas em algum momento esse bloco pode estourar ou lotar. O que é que internamente ele faz quando você tenta dar um append e esse bloco está lotado? Ops, o bloco lotou. Então, internamente ele vai criar um novo bloco de tamanho maior, copiar esses 3 elementos para as posições em que eles estavam, adicionar o 4º elemento e devolver o novo bloco. Então, o bloco que você passou inicial não é o bloco que você vai ter no final. Isso daqui é o que a gente chama de lista dinâmica, que é o que o slice é de fato. Então, isso daqui é o que a gente chama, e eu dei esse nome da última aula que a gente deu, né? Lista dinâmica. Eu falei da lista estática, que é quando a gente faz algo assim, var. A minha lista estática, ela é lista de inteiros 1, 2, 3, 4. Então, isso daqui é uma lista estática. Ela começa com 4 elementos e ela vai ter sempre 4 elementos. Só que essa daqui, criada com make, é uma lista dinâmica. Eu posso fazer com que ela aumente de tamanho. Então, eu vou fazer assim, ó. A minha lista vai começar com 0 elementos, mas eu vou criar uma lista que cabem 3 elementos. Comecei com 0 elementos e cabem 3 elementos. Se eu mandar imprimir a lista, o tamanho dela, tamanho da lista e a capacidade da lista, bora acompanhar comigo aqui, ó. Estou mandando imprimir a lista, quantos elementos ela tem e a capacidade que ela possui. Então vamos ver o que é que vai aparecer. A minha lista está vazia, a quantidade de elementos que ela possui é 0 e cabem quantos elementos? 3. Aí eu vou inserir 3 elementos apenas. 3 elementos apenas e vou mandar mostrar as mesmas coisas de novo.
tenho 3 elementos. Se eu perguntar o tamanho da lista, ele vai dizer que eu tenho 3 elementos. E quantos elementos cabem na minha lista? Ele vai dizer que cabem 3 elementos. Aí eu vou inserir o 4º elemento e vou mandar mostrar as mesmas coisas. Agora eu inseri o 8, tá vendo? O que é que vai acontecer? Isso daqui era quando tinha 3 elementos. Aí eu mandei inserir o 8. O que foi que mudou aqui? Mandei inserir o 8, agora tem 4 elementos, mas cabem quantos? 6. O que é o algoritmo interno? Ops, eu tenho aqui uma lista que cabe 3 elementos. Inserir 3 elementos, tudo de boa, cabem 3 elementos, inserir 3 elementos. Ops, ele está mandando eu inserir mais um elemento, só que só cabem 3. Então o que é que ele faz internamente? Ele pega um bloco maior, normalmente com o dobro do tamanho. Se tinha 3, agora vai ser um bloco de 6. Copia os elementos para o novo bloco, adiciona um novo elemento e me devolve o novo bloco. Então, esse bloco de memória é um endereço diferente desse bloco de memória. Por isso que se você não colocar o recebe, aqui ó, tá vendo? Ele para começar vai dar erro de compilação, ele vai dizer, ei, você precisa receber o novo slice. Por quê? Porque talvez internamente o bloco de memória tenha sido alterado. Então, quando você trabalha com a lista dinâmica aqui, você precisa ter a consciência de que o append ele pode te gerar uma nova lista, porque talvez a lista antiga não tinha capacidade para receber os novos elementos. Estamos juntos nessa ideia? Estamos juntos? Beleza. Então, quando a gente bota esse nums, né, a gente está pegando o endereço daquela caixinha que cabe as coisas, é isso? Isso daqui é, na verdade, esse nums, ele internamente tem 3 informações. Primeiro, em que lugar da memória esse bloco está? É a primeira informação que ele guarda, internamente. Porque esse negócio está em algum lugar da memória. Quando você tem uma variável do tipo x, var x, que é um inteiro, recebe 5. O que isso daqui te dá de fato? Esse x é apenas um lugar da memória, onde nesse lugar da memória o 5 está guardado. Exemplo, o x ele pode representar a posição 6.500. Então, quando você diz, ei, imprime aí para mim x mais 1, esse x aqui é 6.500. Então, ele vai lá para a posição 6.500 de memória. E qual é o valor que está na posição 6.500 de memória? O 5. Quando eu digo x recebe 7, o que é que de fato está acontecendo? Ele está dizendo, ops, eu tenho que colocar esse 7 em algum lugar. Vou colocar em x, mas cadê o x? Em que lugar da memória ele está? Na posição 6.500. Então ele vai lá para a posição 6.500 e coloca o quê? Que antes tinha o 5, o 7. Então uma variável ela representa um lugar da memória onde essa informação está. Beleza? E um tipo, que é como eu vou interpretar esse bloco. Então quando eu digo que esse negócio é inteiro, eu estou dizendo que nessa posição da memória tem 32 bits em sequência que representam a minha informação. Quando eu estou com uma lista, ele guarda 3 coisas. A primeira, a gente já entendeu. Qual é a posição da memória em que o meu bloco de informação está. A segunda, a primeira é, onde que esse cara está na memória? A segunda é, qual o tamanho que esse bloco possui? A gente chama isso de capacidade. Então ele vai dizer, olha, você tem capacidade para armazenar 100 elementos. Então a primeira é onde o meu bloco começa, a segunda é a capacidade. Quantos elementos cabem no meu bloco? Qual é a terceira que vocês acham? O que é que seria importante, o que eu precisar saber? Não. Quantos elementos existem? Porque se eu sei onde começa, quantos existem e quantos cabem, eu consigo manipular esse bloco. Se ele pedisse, bota no final, eu sei quantos já existem, então eu sei qual é o final. Bota no final, eu sei quantos existem e quantos cabem, então eu sei se ainda dá para colocar no final. Então colocar no final é calcular qual é a próxima posição livre, copiar o elemento para lá e aumentar o tamanho. Então o slice são 3 informações.
que você não manipula diretamente, que estão sendo manipulados para você. Onde o bloco começa, quantos elementos cabem e quantos já existem. Beleza? Então, existem operadores para manipular o slice. Os operadores principais são tamanho, para saber quantos elementos estão nele, capacidade, para saber quantos elementos cabem nele, o índice, que é que me permite pegar os elementos individualmente, quem é o elemento na posição 1. Esse é o 0, esse é o 1 e esse é o 2. Então, se eu pedir para mandar o elemento da posição 1, ele vai dizer que é o 3. Ok? 5, 7, 6, 2. Se eu quiser saber quem é o elemento 4, quem vai ser o elemento 4? 0, 1, 2, 3, 4. Então, o elemento 4 vai ser o 7. E o segundo operador que a gente tem é o operador de fatiamento. Então, eu poderia ir do primeiro até o quinto. Perdão, é assim. Primeiro até o quinto. Elemento 0, elemento 1. Então, começa aqui. Elemento 1, 2, 3, 4. Ele não inclui o quinto. Então, isso daqui vai fatiar a minha lista, deixando apenas o 3, o 2, o 5 e o 7. Isso daqui é um operador de fatiamento. Ele inclui o 1? Não. É o índice, o 1 inclui. Ele sempre inclui o primeiro e exclui o último. Tá? É o equivalente a você, por exemplo, fazer no Python ou no TypeScript a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Aí de conta que isso daqui é A. Se eu quiser A do 1 até o 3, perdão. O 1 é esse, índice 1, índice 2, índice 3. O Python ainda permite índices negativos, que era do 1 ao menos 1. Esse daqui é o último, esse daqui é o menos 1. Então, do 1 ao menos 1 seria o 2, o 3, o 4, 6. Então, esse conceito de fatiamento é o mesmo em todas as linguagens. Só vai mudar a forma de escrever. Se você tivesse lá no JavaScript, você teria algo como 9, 8, 6, 4, 5. Teria um operadorzinho chamado de slice, que era do 1 até o 3. Do 1 até o 3 seria esse e esse, porque aí ele não inclui o 3. Entendeu? Então, normalmente com vetores você tem essas duas operações. Uma para pegar o elemento individual e uma para fatiar o vetor. Ok? Ações principais. A linguagem, ela já vai te dar essas coisas, mas pelo menos uma vez eu queria que você fizesse manualmente. Exemplo, você tem uma lista e quer saber cadê o elemento 5. Qual é a posição do elemento 5 aqui? Aí você teria que fazer o quê? Ué, cadê o elemento 5? Eu não sei, eu vou ter que percorrer. Então, aí você vai ter que fazer para cada elemento valor em range de números. Se esse elemento é igual ao cara que eu estou procurando, 5, valeu. Se esse elemento é igual a quem eu estou procurando, 5, então eu encontrei ele. E aí eu encontrei na posição. Qual a posição? Posição I. Cadê o 5? Vou percorrer ele todo. Se por acaso eu encontrar, eu sei que eu encontrei na posição I. Então, se eu rodar isso daqui, ele vai dizer que o 5 está em qual posição? 3. Isso daqui é uma ação extremamente comum, procurar um elemento.
Então, para todas essas ações comuns, a gente vai se acostumar, pelo menos de começo, a criar sempre funções para isso. Funções para isso. Então, por exemplo, isso daqui procura um elemento em uma lista. Então, a gente poderia chamar isso daqui de index of. Cadê o índice desse elemento? Eu vou receber uma lista, e eu vou receber um valor que eu estou procurando. E eu vou devolver a posição em que ele está. Aqui. Para cada... números é uma lista de inteiros. Para cada elemento de números, só que se eu encontrar, não é 5, né? Agora eu estou procurando pelo elemento chamado valor. Vai dar conflito, não vai dar não? Tá assim. Vou chamar aqui de procurado. Se o valor for igual ao elemento que eu estou procurando, só que agora eu não vou imprimir. Quando eu estou dentro da função, eu faço o quê? Retorno. Eu digo que encontrei esse cara. O padrão para buscas, assim, né, em várias linguagens é -1. Se eu não encontrei, eu devolvo -1. É um padrão ainda herdado do C, tá certo? Algumas vezes ele vai retornar vazio, mas o padrão herdado do C é isso. Estou procurando esse cara, se eu não encontrar, eu devolvo -1. Então agora, se eu quisesse saber cadê o 5, a posição do 5 seria index of de números, quero saber cadê o 5. fmt.println de posição. Encontrei na posição 3. Se eu estiver procurando cadê o 9, ele vai dizer que está onde? -1, porque -1 representa a ausência. Ué, se essas funções existem, cadê elas? No caso do Go, elas vão estar lá no, acho que é slices, é porque eu não estou usando. Aí, por exemplo, eu poderia usar a própria biblioteca de slices do Go. Que atalho foi isso que você usou? Ctrl ponto e vírgula. Talvez, dependendo do caso de vocês, seja Ctrl barra também. Ctrl barra ou Ctrl ponto e vírgula. Mas, por exemplo, todas as ações relacionadas a slices, procurar, saber se existe, inserir no meio, inserir no final, tudo já tem biblioteca pronta. Só que antes de usar, vocês vão fazer o quê? Aprender a fazer. Tudo bem? Então, por exemplo, esse daqui seria o index of, eu acho que é assim, index de números, o 5. Então, a função índice, olha o que é que ela faz. Retorna o índice da primeira ocorrência desse valor na lista, ou -1 se não está presente. Tá vendo aqui? Também eu poderia, mas eu não quero, eu só quero saber se ele existe. Então, para isso, eu poderia usar a função contains. O que é que contains me retorna? Contains retorna se o valor está presente. Por exemplo, eu quero contar quantas vezes um valor aparece numa lista. Tudo bem, então quero contar. Então, eu vou fazer aqui minha própria função contar. Minha função contar vai receber uma lista e vai contar quantas vezes o valor aparece na lista. Count. Então, ao invés de devolver, eu vou criar aqui um contador. E toda vez que eu encontrar o valor, eu aumento o contador. E aí no final eu retorno o quê? O contador. Então, se eu quiser saber quantas vezes o 5 aparece, eu vou lá e faço uma função count. Quantas vezes o 5 aparece? Bora testar aqui. É para ele aparecer 3 vezes. Então, quando eu rodar isso daqui, não estou usando o i 3 vezes. Ué, será que existe uma função pronta que faz isso? Bora testar. Slices.append chuck clip clone collect compact compare concat contains delete equal
Grow, insert, para saber se está ordenada, para inserir no meio, para pegar o maior valor, para pegar o maior valor utilizando um critério, para inverter o valor, o vetor, para ordenar o vetor, para ordenar utilizando um critério. Não tem para contar. Então, se você precisasse de uma função para contar, como não tem pronta, você cria a sua. Então, as duas coisas são importantes. Aprender a usar as funções da biblioteca é muito útil, porque se você sabe fazer, você não vai precisar. Se você sabe que ela existe, você não precisa ficar implementando uma coisa que já existe. Computação não funciona assim. Mas saber fazer é importante, porque na hora que ela não existir, aí você faz a sua própria versão da função que você precisar. Tudo bem, meu povo? Então, vamos ver aqui as principais. Número 1, saber onde uma coisa está. Basicamente, vocês vão fazer o tempo todo. Porque o tempo todo vocês vão estar manipulando para saber se algo existe ou não existe. Segunda coisa, contar ocorrências. Vão fazer o tempo todo. Bora pegar um problema complicado para ver que a gente consegue resolver só com essas duas informações. Saber se algo existe e adicionar no final. Tem um problema lá que é chamado de Baruel, que é um problema que todo mundo sai traumatizado de FUP. E o que é que o Baruel ele quer? Ele te dá uma lista de figurinhas, faz de conta que isso daqui são as figurinhas do Baruel, tá certo? Fix. Aqui são as figurinhas do Baruel, ele tem várias figurinhas. Imagina que você tem um álbum aqui de 10, 15, 20, 30 figurinhas. Você quer saber quais as figurinhas que ele tem e quais as figurinhas que ele tem repetido para poder trocar. Então, no final, você tem que dizer, olha, quais são as figurinhas que ele possui. Ele possui a figurinha 2, ele possui a 5, ele possui a 7, ele possui a 4, ele possui a 6. E o que é que ele tem repetido? Ele tem duas figurinhas 5 repetidas e uma figurinha 2. Então, você tem que separar o que é único e o que está repetido. Beleza? Então, para fazer isso, você tem que usar essas, principalmente esse daqui. Ele já tem isso, ele não tem isso. Então, a gente vai criar aqui duas listas. Uma lista com as únicas, int. Uma lista com as únicas e uma lista com as repetidas. Não precisa fazer isso, né? Eu faço só por... Mas vocês sabem que vocês podem fazer só assim. Então vamos lá. Uma lista com as únicas e uma lista com as repetidas. Então, não é inteligente começar com 0. Vocês lembram o que acontece quando o meu bloco está cheio? Ele dobra de tamanho. Imaginando que você começasse com 0 e ele tivesse 1000 figurinhas, ele precisaria começar com 0, aí dobrava para 1, depois dobrava para 2, aí depois ia para 4, depois ia para 8, 16, 32. Então, se você já tem noção da quantidade de elementos máxima que você pode inserir, o ideal é já alocar baseado nessa quantidade de elementos que ele vai inserir. Na pior das hipóteses, qual é a quantidade de elementos única que ele vai ter? A quantidade de figurinhas. Se ele tem 1000 figurinhas, ele vai ter 1000 figurinhas únicas. Então, você pode usar aqui o terceiro campo. O primeiro campo diz quantos elementos preenchidos começa e o segundo coloca a capacidade total. Então, no máximo, vai ter a quantidade de figurinhas, tanto para o primeiro quanto para o segundo. Então, aqui ele começa com 0 figurinhas únicas, começa vazio, mas cabem até o tamanho do álbum, o tamanho da quantidade de figurinhas que ele tem. Ok? Agora a gente vai passear pelas figurinhas e verificar, será que essa figurinha eu ainda não tenho e vai para únicas, ou será que eu já tenho e vai para repetidas? O tempo todo a gente vai pegar uma figurinha do álbum e olhar,
eu já tenho ou eu não tenho. E baseado nisso eu vou direcionando ou para únicas ou para repetidas. Então aqui a gente vai para um laço. Para cada elemento de range figurinhas. Para cada uma das minhas figurinhas. O que é que eu tenho que perguntar para saber se eu já tenho essa figurinha aqui? Um elemento. Ó, aqui tem as figurinhas que não tem repetição, né? As únicas. Isso. Então eu tenho que saber se esse elemento já está em únicas. Porque se já tiver em únicas, onde é que eu vou colocar ele? Nas repetidas. Mas se ele ainda não estiver em únicas, para onde é que vai? Para únicas. Se eu não tivesse uma função, eu teria que criar aqui um outro laço aqui dentro. Porque eu tenho que percorrer o vetor de únicas inteiro para saber se ele está ou não está no vetor de únicas. Só que eu já tenho uma função que verifica se o cara está lá, sim ou não? Tem, index. Então o que é que eu faço? Cadê essa figurinha no vetor de únicas? Index, chamei de index of. Cadê essa figurinha no vetor de únicas? Se por acaso esse índice for igual a -1, significa que ele não está em únicas. Se não está em únicas, eu vou colocar únicas recebe append únicas elemento. E se ele já está em únicas, a nossa figurinha vai para onde? Repetidas, recebe append repetidas elemento. Poderia puxar isso daqui para cá, né? Se a minha busca deu -1, é porque ele não existe. Se ele não existe, vai para únicas. E se ele existe em únicas, ele vai para repetidas. Ok? Então, olha o que a gente fez aqui. A gente está fazendo uma triagem. E esse algoritmo, entenda, só é simples porque eu estou usando uma função que eu criei, que faz o quê? Pesquisa se essa figurinha já existe no álbum. Se eu não tivesse essa função, o que é que eu teria que fazer bem aqui? Um laço. Olhar todas as figurinhas da lista de únicas para saber se ele está ou não está. Eu ia precisar de um laço aqui. Só que colocar um laço aqui ia deixar o meu código bem mais complicado. Eu teria que fazer algo assim, ó. E eu tenho que saber se ele está lá na lista de únicas. Então, só basta procurar. Para cada em range únicas. Tenho que procurar ele na lista de únicas. Se esse elemento é igual ao elemento da lista de únicas, então eu achei. Achei, recebe, true. Aí aqui no final eu teria que saber se eu achei ou não achei. Falso. Se eu não achei, eu coloco ele em únicas. Únicas recebe append únicas elemento. Olha como é que o nosso código ficou agora. O equivalente àquele código é esse daqui. Isso daqui a gente chama de booleano de controle. Sempre que você não quiser usar uma função, você vai precisar de um negócio desse. Por quê? Porque você vai estar procurando dentro das figurinhas únicas se essa figurinha aqui está lá. Então, no final desse laço, você tem que ter anotado em algum canto se você achou ou não achou a figurinha. Essa anotação é um booleano. Então, se em algum momento você achar a figurinha que você está procurando, aqui ele vai dizer, ei, não faz isso, usa a função pronta para saber se existe ou não existe. Mas não, eu estou mostrando que usar funções é mais útil do que não usar. Se eu não usasse, eu precisaria de um laço dentro do outro. E olha como é que é a lógica desse laço. Olha para todas as figurinhas em única. Se em algum momento eu achar o elemento que procuro, eu aviso que achei e quebro a procura. No final, eu tenho a anotação de se eu achei ou não achei. Se eu não achei essa figurinha,
eu adiciono ela na lista de únicas, e se eu achei essa figurinha, eu coloco ela na lista de repetidas. Só que tudo isso daqui a gente pode trocar por uma função. Por que aqui eu preciso de um booleano de controle? Isso daqui a gente chama de booleano de controle. Porque na função eu posso simplesmente sair da função na hora que eu tenho o resultado. Dou um return, saio da função e consegui meu resultado. Só que aqui eu não posso dar um return. O que acontece se eu der um return bem aqui? Eu vou sair de onde? Eu vou sair da main. Eu não quero sair da main, eu quero quebrar a busca. Então, isso daqui é um péssimo projeto de código. Por quê? Porque você conseguiria facilmente simplificar essas indentações criando funções. Então, aqui seria a primeira coisa. Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer a minha função lá. Ou então, se eu sei fazer a função, eu posso usar o slice.contains. Será que únicas tem esse elemento? Que o contains ele retorna simplesmente verdadeiro ou falso. Se contains possui o elemento, então ela vai para repetidas. Ou seja, eu já tenho esse elemento. Se eu ainda não tenho, ele vai para únicas. E aí no final eu tenho a minha lista de únicas e eu tenho a minha lista de repetidas. Bora testar aqui. Tá certinho isso daí? 4, 5, 2, 7, 6. E aqui são as repetidas, 5 e 2. Ah, mas eu preciso ordenar. A gente ainda vai ter aula de ordenação. Na verdade, provavelmente vocês vão ver ordenação com Fábio, que a gente não vai ter tempo de ver ordenação aqui. Fica mais para o final do semestre. Mas se você precisasse ordenar, você poderia ordenar utilizando slices.sort. Eu tenho uma função que ordena. Ou então eu acho que já tem na própria únicas. Não tem. Teria que ser o slices. Não, é assim. JavaScript que é assim. Slices.sort. Será que é esse? Não, é esse mesmo. Sort únicas. Slices.sort repetidas. Tá ordenado? Tá ordenado. Só que tudo bem utilizar, mas é importante também que a gente aprenda como fazer. Na função eu tinha feito eu mesmo. Ok? Mas tudo bem? Então lembra, tudo que a gente puder tirar da função, a gente vai tirar da função. O que esse bloco de código todo faz aqui, meu povo? Separa únicos e repetidos. Tá vendo? Vamos tirar isso daqui. Únicos e repetidos vai para dentro de uma função. Função separar únicos e repetidos. O que é que eu preciso? Eu preciso das figurinhas de entrada, que é um vetor de inteiros. E o que é que eu devolvo? Bora lá, o que é que eu tenho que devolver? Eu tenho que devolver únicas e repetidas. Aí aqui vem o primeiro detalhe. Normalmente as funções que a gente fez até agora só retornavam uma informação. Um inteiro, um float, um booleano. Só que o Go permite retornar duas informações. A gente pode fazer utilizando um parênteses aqui. Eu vou retornar um vetor de inteiros na primeira posição e um vetor de inteiros na segunda opção. Então aqui, colocando isso daqui é a ideia de uma tupla. Então isso daqui é uma tupla, são dois valores. Ou então, dependendo da linguagem, a gente também chama isso de um par. Então eu consigo devolver duas informações. Vocês já usaram função assim. Quando vocês fizeram um scan, vocês lembram do scan? fmt.scan. O scan retorna duas informações, está vendo aqui? A primeira, a quantidade de elementos lidos, e a segunda, se teve erro, qual o erro que teve. Ele retorna uma tupla.
Então, da mesma forma que na nossa função, se a gente precisar, a gente também poderia retornar uma tupla. E aqui a nossa função ficaria únicas, repetidas, recebe, separar únicos e repetidos de fix. Tudo numa função. Nossa função chama outras funções e assim a gente vai modularizando o código. Ok? O que é que vocês vão fazer agora? Agora vocês vão copiar. Eu vou mandar esse código agora para o Notepad e você vai só copiar e rodar. Você vai abrir uma aba com o Notepad ou com o que você quiser, a outra aba com o seu editor e você vai usar os dedinhos para escrever o código, escrever as funções, que o seu cérebro precisa se acostumar a isso, a escrever códigos, escrever funções, chamar elementos, do jeito que está aqui. Não pode usar Ctrl+C, Ctrl+V. Tudo bem? Então, estou mandando aqui para o Notepad. Notepad.com/Siriguela. Espera aí que eu tô sem Wi-Fi.